O segundo artigo fala sobre a cranioplastia associada a DVP, e o que a gente pode ter essa relação. No resumo, fala que a cranioplastia é um procedimento cirúrgico que não é tecnicamente difícil, qualquer neurocirurgião júnior pode fazer, porém tem uma taxa de complicação alta, pode chegar até 56%. E a presença de DVP, de shunt, pode ocorrer durante a realização de uma cranioplastia, e isso tem um aumento dos riscos das complicações. Bom, o método foi ver uma série de pacientes que fizeram cranioplastia entre 2002 e 2017, que foram incluídos no estudo retrospectivo, e as complicações foram definidas todas como uma necessidade de reoperação. Um total de 302 pacientes que foram submetidos à cranioplastia. No geral, a taxa de complicação foi de 17,5%, incluindo ali epidural e subdural, hemorragia e groma, reabsorção de enxerto, infecção de enxerto e hidrocefalia em 5,7%. A gente teve 57 pacientes, que corresponde a quase 19% que tiveram um shunt colocado antes da cranioplastia, e a incidência de epidural e subdural foi de 19% em pacientes que tinham um shunt e 4,5% dos pacientes sem shunt, então bem maior no paciente que tinha um shunt. E a cranioplastia nos pacientes com DVP continua tendo muitos riscos, né, nesse procedimento, aumenta o risco. Bom, na introdução fala da cranectomia descompressiva, que é um procedimento que é feito quando a gente tem hipertensão intracraniana, e a cranioplastia é o procedimento a seguir, né, da cranectomia descompressiva. Fala aqui mais uma vez que ela não é tão desafiadora assim, fala das complicações, epidural, subdural, infecção, reabsorção, convulsões e groma. E essas complicações elas vão depender muito de quando a gente vai fazer a cranioplastia, do tempo que a gente vai reposicionar esse osso. Pacientes que tiveram a cranioplastia entre 15 e 30 dias foi associado com baixos riscos de infecção, de convulsão e de reabsorção de flap. Enquanto aqueles que têm um intervalo maior de 90 dias, eles tiveram uma queda da complicação de hidrocefalia e aumentaram as complicações de convulsão, de infecção e de reabsorção também aumenta, depois ele fala sobre isso. E a presença de DVP também é uma coisa que é reportada, que aumenta também algumas complicações. E um dos gols do artigo é você saber o tempo ótimo de botar DVP e de fazer a cranioplastia, né, nos pacientes que tem que ter esses dois procedimentos. Qual é que é o momento mais adequado? Seguindo o artigo, ele tenta explicar o porquê de distúrbio de circulação do líquido quando a gente sofre a cranectomia descompressiva, que pode causar ali um distúrbio heterogêneo, não é bem explicado. Porém, a maior teoria é que tem uma desregulação nas pressões positivas e negativas, mudando a pressão intracraniana. E o grande objetivo do estudo era avaliar os efeitos da cranioplastia e a presença de DVP, né, no tempo, e as incidências de complicações pós-cranioplastia nos doentes que têm DVP. Então era pegar a DVP, ver se o doente tinha DVP antes de fazer a cranioplastia, se ele não tinha DVP ou se ele fez esse procedimento junto com a cranioplastia, e avaliar a partir daí quais as complicações que foram acontecendo. Esse era o objetivo do estudo. É um estudo retrospectivo entre 2002 e 2017, em pacientes que foram submetidos à cranioplastia, com ênfase em complicações que aconteceram. E as complicações do estudo foram definidas como qualquer necessidade de reoperação. As técnicas de cranioplastia que foram utilizadas foi o transplante autólogo do osso. E nos casos em que a gente teve infecção ou contaminação
um dano irreparável, o flap artificial foi implantado. Ele também descreve qual que é a política de manejo da hidrocefalia desta instituição. E a política era a seguinte: se o paciente tinha um aumento ventricular, se houvesse também transsudação licórica ou sinais de hipertensão ali intracraniana, o shunt DVP programável era colocado. E essa DVP programável era colocada no lado oposto ao defeito craniano. Se a gente tivesse um doente que tivesse borderline clinicamente, radiologicamente, o diagnóstico era feito por punção lombar, né, onde se tirava 30 ml de líquor e observava o doente. Se fosse necessário colocar a válvula nesse doente, o ajuste inicial da válvula era de alta pressão, com 200 milímetros de água, para evitar ali o sunken brain, que é o ventrículo em fenda, ventrículo chupado, né? E quando era para ser feita a cranioplastia, era feito antes disso a ligação do shunt, né? O shunt, a válvula era fechada através de uma incisão retroauricular. E esse ligamento era seguido até onde o paciente conseguia aguentar. E essa manobra ela foi hipotetizada para prevenir hematoma epi e subdural. Na análise estatística, a gente tinha dois grupos, que eram os pacientes com e sem DVP no momento da cranioplastia. E esses pacientes tiveram suas taxas de complicações calculadas. Da mesma forma, também foi usada uma comparação entre um grupo onde tinha um estágio de cirurgia e um grupo onde tinha dois estágios de cirurgia. Os pacientes que tinham DVP antes da cranioplastia ou que fizeram as duas coisas no mesmo procedimento. Nos resultados foram 302 doentes, com a média de idade de 48 anos. A grande maioria utilizou o transplante autólogo do enxerto ósseo para fazer a cranioplastia e 6% fizeram um enxerto sintético. Aqui na tabela 1 mostrou as principais indicações de craniectomia, né, sendo a principal hemorragia subaracnoide. A tabela 2 traz para a gente as taxas de complicações, onde a gente pode destacar aqui uma taxa de complicação muito maior de epidural e subdural nos pacientes que tinham shunt e uma taxa de complicação maior de reabsorção de enxerto e de infecção nos pacientes sem shunt. A média de tempo entre a craniectomia descompressiva e a cranioplastia no estudo foi de mais ou menos 92 dias. Os pacientes foram realocados em subgrupos de acordo com o tempo que essa cranioplastia foi feita. Em um grupo que foi feita precocemente em menos de 30 dias, num grupo que ficou entre 30 e 60 dias, no grupo que ficou entre 60 e 90 dias e no grupo que ficou com mais de 90 dias. E esses grupos foram relocados na tabela 3, que mostra as taxas de complicação de acordo com o tempo da cranioplastia. E aqui a gente pode ver o seguinte: quanto maior o tempo, aumentou a taxa de reabsorção do enxerto e de infecção. E quanto menor o tempo, aumentou a chance de hidrocefalia e diminuía quando era maior o tempo né? Dentro do estudo, tiveram 4 pacientes que tiveram um ligamento temporário da válvula de acordo com a política da instituição. A ligação da válvula foi feita simultaneamente com a cranioplastia em 2 casos. Um foi feito 3 dias e o outro foi feito 10 dias antes da cranioplastia. Em 2 casos foi feito 3 dias antes e 2 casos foi feito 10 dias antes, totalizando os 4 casos. E esse ligamento do shunt foi mantido por até 13 dias. Esse shunt ficou ligado por até 13 dias e nenhum dos casos sofreram subdural ou epidural.
na coleção. E em 9 pacientes foi feito um shunt gravitacional no doente. Bom, na discussão é dito que a dependência de shunt por hidrocefalia nos pacientes que precisam de cranioplastia representa o maior desafio para o manejo desses doentes, com a taxa de complicação de até 56% quando tem essa associação. As experiências do estudo mostraram que para reduzir o risco dessas complicações a gente tem que se atentar para 4 coisas. Tentar reduzir o tamanho do espaço artificial epidural abaixo do flap ósseo. Quando a gente for fazer a cranioplastia, tentar deixar o defeito ósseo bem certinho, na mesma linha onde é que era o osso antigo. Dar uma atenção especial para entender as individualidades da pressão e da dinâmica do fluido do doente depois de fazer a cranioplastia. Por último, fazer um pré e pós-operatório individualizado para entender também esse doente, botando válvulas programáveis, posicionamento do doente, implantação de válvula gravitacional e a ligação temporária da válvula. Um consenso que a gente tem em relação às válvulas é o maior risco para complicações incluindo subdural, epidural e hemorragias intracerebrais, infecção, reabsorção de flap e convulsão também. E algumas sugestões para o defeito cranial. Bom, aqui fala algumas medidas para evitar o sunken skin flap, que é quando a pele do lugar que a gente faz a cranectomia descompressiva que está fica muito chupada. O que a gente pode fazer nesses casos? Primeiro, a gente pode usar válvulas programáveis, permitindo ali o ajuste da drenagem licórica. Segundo, se o defeito cranial permanece chupado, a despeito de usar uma pressão muito alta, acima de 200 milímetros de água, uma atenção especial pode ser dada para o posicionamento do doente, deixando o doente em posição mais deitada possível, evitando de deixar o doente sentado. Se essas duas manobras são insuficientes para melhorar o defeito, a gente pode pensar num ligamento temporário do shunt, pode ser considerado. No estudo, foi feito isso em 4 doentes. Em relação às limitações, fala que é um estudo retrospectivo e que esse protocolo criado tem que ser confirmado. E a conclusão final é que a cranioplastia nos pacientes com shunt permanece com alto risco nesse procedimento. Tem que se atentar muito para entender a dinâmica licórica e todos os fatores podem ser gatilhos para a formação de um espaço artificial abaixo do flap ósseo devem ser considerados e devem ser reduzidos para evitar complicações.